Ok, temos variáveis. Podemos somar e multiplicar números e guardar o resultado em variáveis. Mas isso até uma calculadora faz. Chegou a hora de você aprender algo que vai deixar o seu programa mais poderoso do que uma calculadora. Uau! Eu sou o programador e o meu objetivo é ensinar programação para você. Eu já disse para você que as instruções que escrevemos no nosso código são executadas uma a uma, em sequência, de cima para baixo, como numa receita de bolo. Mas imagine uma receita assim. Bata as claras em neve. Misture as gemas, a margarina e o açúcar. Se você tiver leite suficiente, adicione uma xícara de leite. Se não, adicione 200 ml de água. Ou seja, se eu não tiver leite, eu posso usar água no lugar. Observe esse passo aqui. Quando eu fui fazer um bolo seguindo essa receita, eu percebi que eu não tinha mais leite. Por isso, eu não executei a instrução que dizia para adicionar uma xícara de leite. Mas eu executei essa outra instrução aqui, que diz para adicionar 200 ml de água. Note essa estrutura. Se algo for verdade, faça alguma coisa. Se não, faça outra coisa. Existe um comando em C# que tem exatamente essa estrutura. É o comando chamado if, ou se em português. Vamos reescrever essa parte da receita usando o comando if. A estrutura do comando é assim: if, abre e fecha parênteses. Aqui dentro dos parênteses vai existir uma condição, como a da nossa receita. Leite é suficiente? Depois, vou abrir e fechar chaves, dessa maneira. E dentro das chaves, vou escrever a instrução: adicione uma xícara de leite. Depois dessa chave, eu escrevo a palavra else, que significa se não, em português. E abro e fecho chaves novamente. Dentro dessa chave, eu escrevo a outra instrução: adicione 200 ml de água. Lendo isso em bom português, se você tiver leite suficiente, adicione uma xícara de leite. Se não, adicione 200 ml de água. Igualzinho à nossa receita. Claro, todo esse texto aqui, essa condição no if e essas instruções não são código válido em C#. Então, deixa eu apagar essas partes e escrever um exemplo de verdade. Aqui no começo do código, vou declarar duas variáveis do tipo inteiro, chamadas x e y. O valor inicial de x vai ser 1 e o de y vai ser 2. Agora, dentro dos parênteses do if, vou escrever a seguinte condição: x igual a y. Sim, eu disse igual. Note que eu usei dois sinais de igual aqui. Esse é o operador de igualdade, que compara se dois valores são iguais. Quando escrevemos apenas um sinal de igual, estamos falando do operador de atribuição, como eu mencionei no vídeo anterior. Quando escrevemos dois sinais de igual, estamos falando do operador de igualdade. Agora, aqui dentro das chaves do if, vou escrever as seguintes instruções: x recebe o valor 5 e depois y recebe o valor de x mais 1. E dentro das chaves do else, x recebe o valor de y. Tudo certo até aí? Vou remover algumas linhas aqui em cima que não são necessárias, só para liberar espaço na tela. Por último, depois de tudo isso, vou imprimir o valor dessas variáveis no console. console.writeLine, abre e fecha parênteses. Aqui dentro dos parênteses eu escrevo a variável x, mas a string contém apenas um espaço, ou seja, estou concatenando o valor da variável x com essa string, depois escrevo mais novamente, para concatenar com o valor da variável y. Rode o programa para ver o resultado. Não. Peraí. Antes de rodar, me diga, o que vai aparecer impresso na tela? Tempo! Se você disse 2 e 2, acertou. X e y não são iguais a princípio. Então, esses comandos que estão aqui dentro das chaves do if não são executados. Apenas o comando que está na parte do else, que atribui a x o valor de y. E que tal se mudarmos a condição aqui dentro dos parênteses do if para o seguinte: isso que eu escrevi aqui é o operador que verifica se dois valores são diferentes. Então, nessa linha aqui, agora está escrito cx diferente de y. E agora? O que vamos ver na tela quando eu rodar esse programa? Tempo! Acertou se você disse 5 e 6. Lembra quando você era menor e gostava mais de ler livros com figuras? Muito texto era chato para você. Isso é natural. A parte visual do nosso cérebro é muito desenvolvida. Adoramos imagens.
Isso é um rato com uma orelha nas costas? Dependendo da sua idade, você talvez já tenha se acostumado a ler longos textos sem figuras. Mas se você nunca programou, talvez você não esteja se sentindo tão confortável ao olhar para esse tipo de texto. Não se preocupe, você vai se acostumar também. E falando do aspecto visual desse código, uma coisa que você talvez possa estar se perguntando é: por que eu coloquei esses espaços a mais aqui antes de alguns comandos? Isso é o que chamamos de indentação. Cada vez que abrimos e fechamos chaves, estamos definindo um bloco de código. Dentro de um novo bloco, temos o costume de adicionar esses espaços extras no começo de cada linha. Dizemos que estamos indentando o código. Aqui temos o bloco do if e o bloco do else. Repare na indentação. Em C#, indentação é algo opcional. Você não precisa escrever dessa forma. O mesmo código poderia estar escrito assim. Mas com indentação fica mais fácil de ler. Quando indentamos, estamos facilitando o trabalho para a parte visual do nosso cérebro identificar onde começa e termina cada bloco de código. Ah, antes que eu esqueça, outro detalhe sobre o comando if. Essa parte do else é totalmente opcional. Se você quiser, você pode escrever só o bloco do if, assim. Programador, uma dúvida. Você disse que essas chaves aí definem um bloco e a gente faz esse negócio de indentação aí dentro desses blocos para deixar o código mais bonitinho. Mas esses blocos, eles servem para mais alguma coisa além de deixar o código mais bonitinho? Ótima pergunta. Além de deixar mais bonitinho, cada bloco de código define também um escopo. Todas as variáveis declaradas dentro de um bloco existem somente no escopo desse bloco. Faça um teste. Remova essa linha aqui que declara a variável x e faça essa declaração aqui dentro do bloco do if. Depois, tente rodar o programa para ver uma mensagem de erro do compilador. Esse código está errado porque a variável x só existe dentro do escopo do bloco do if, porque foi declarada ali. Depois da chave que fecha o bloco, a variável x não existe mais. Então, o compilador está dizendo que você não pode usar x nessa linha aqui embaixo. Já a variável y foi declarada fora desse bloco, então ela existe e pode ser usada tanto dentro quanto fora do bloco do if. Pronto, agora você já sabe o comando if. O nosso arsenal de ferramentas da linguagem está aumentando. Estamos ficando mais poderosos. Mas lembre-se do tio Ben. With great power comes great responsibility. Um código com uma montoeira de ifs não costuma ser muito fácil de entender. E eu e você, como bons programadores, queremos sempre escrever código que seja fácil para qualquer programador entender. Mas isso é só um spoiler dos próximos capítulos. Por enquanto, eu quero que você use e abuse do poderoso if. E não esqueça de indentar seu código direitinho. No próximo vídeo, nós vamos entrar num loop. Até lá!